uma boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que novamente estamos aqui para a direção de mais uma palestra dos nossos sábados, sendo que nossas palestras estão sendo virtuais e quem assim desejar assistir pode acessar o WhatsApp do nosso grupo Despertar da Consciência, o Facebook e o YouTube. E nesse sábado, nós temos como palestrante Almir Albuquerque, que é o presidente da nossa casa, e vai falar em cima do tema transição planetária, que é o que, na verdade, nós estamos passando nesse exato momento. Com certeza, ele trará uma boa explicação para tudo isso que está acontecendo em nosso planeta. E nesse momento, serenemos as nossas mentes, acalmamos os nossos corações e entremos em sintonia com os espíritos de luz, o nosso mentor Abdu, e rogamos que derrama sobre nós todas as bênçãos necessárias para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio, que possamos ter sempre serenidade diante das dificuldades que ora o nosso planeta passa. Te rogamos, Senhor, que pela vossa bondade, misericórdia, vós coloca a tua mão bendita sobre esse planeta, que ora sofre com esse coronavírus, mas que com certeza, para ti, há sempre uma explicação. E na hora certa, no momento certo, vós, tudo isso fará com que passe. Que o teu amor, Senhor, seja derramado infinitamente por todos aqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Dares a ele o alívio de suas dores. E dai-nos a confiança e a fé, a esperança, e derrama sobre nós a saúde. Que a saúde seja o que mais possamos nesse momento merecer. Pois só assim, Senhor, iremos vencer toda essa pandemia e terá certeza de que todo esse mal vai passar. Pois tu és poder, és glória, e tudo pode, tudo transforma. Tudo de bom vós trará para nós, depois que tudo isso passar. E dentro dessa paz, Senhor, dessa harmonia, eu te agradeço imensamente pelas bênçãos que nos tem derramado. Assim seja. E pedimos aos irmãos que durante a palestra coloque uma vasilhazinha ou um copo com água para que essa água seja fluidificada pela espiritualidade e trazendo assim os fluidos necessários para o fortalecimento, para nos dar equilíbrio e tratar as feridas internas que ainda existem em nós. Que essa água possa ser o remédio que vai nos curar. E assim, agradecidos somos por este momento. E com a palavra, Almir. Assim seja. Uma boa tarde a todos, muita paz, que possamos receber toda a luz, todo amor e amparo do amado Mestre Jesus, dos amigos orientadores da nossa casa, do nosso irmão Abdu, e tenhamos assim o melhor auxílio, o melhor amparo para conversarmos sobre esse tema tão importante para nossas vidas, que é a transição planetária. E para melhor compreendermos o que é essa transição planetária, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, no segundo Espiritismo, capítulo 3, onde temos o capítulo Há muitas moradas na casa do Pai. E nesse capítulo, Kardec trabalha
numa classificação sobre os diversos mundos. E ele começa falando do mundo primitivo, que é o mundo onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. E nesse mundo a existência é totalmente material, reinando as paixões e a moral é quase nula. Temos em seguida o mundo de prova e expiação, em que o mal predomina e onde os espíritos passam por expiações e prova para fazer a elevação moral de que necessitam. Em seguida temos o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem mais forças, repousando da fadiga da luta, para continuar o seu processo de progresso e evolução espiritual. Em seguida, temos o mundo dos felizes, onde o bem supera o mal. E, por último, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, onde reina o bem sem mistura. Ou seja, é uma caminhada longa que nós temos nesse processo de evolução, passando por diversos mundos, até chegarmos ao mundo celestial, ao mundo divino. Então, nesse momento, nós já seremos anjos, teríamos as condições plenas da nossa evolução. Mas o que ocorre é que a Terra hoje passa por esse processo de expiações e provas, e é por isso que a gente está sofrendo tantas misérias, tantos processos dolorosos. Mas a doutrina espírita, ela nos traz grandes informações sobre o momento atual. O seu estudo e as reflexões críticas nos mostra que vivemos um momento único e especial na história da humanidade, que é um momento de mudanças e de transformação. É esse o momento da transição planetária. Então, essa transição é descrito como um momento novo para a sociedade, onde nós temos um trabalho feito pelos espíritos benfeitores superiores, que eles estão impulsionando o progresso da humanidade, forçando as pessoas a fazer reflexões maiores sobre a vida, sobre as mudanças, sobre a evolução intelectual e moral, para que eles possam ter merecimento e ajudar na transformação do nosso planeta. Porque a evolução dos mundos se dá pela evolução das energias das pessoas. Então, o que caracteriza o mundo elevado é porque as mentes das pessoas, os pensamentos, os sentimentos, as ações são elevados. Então, nos mundos mais primitivos, nos mundos de prova e expiação, é um mundo onde as energias das pessoas ficam muito presas ao mal e, com isso, impede que haja evolução do nosso planeta. Então, nesse momento de transição, o que vai ocorrer seria uma seleção daquelas pessoas que não estão conseguindo alcançar um nível de evolução, não vão ter mais a oportunidade de continuar no planeta. Então, esse momento, ao invés de pensarmos que é um momento de crise, é um momento de um empurrão que nós estamos tendo. Então, está existindo várias crises, várias situações, vários sofrimentos que estão acontecendo para despertar no ser humano, individualmente, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de ser, e com isso nós transformarmos as nossas vibrações e ajudar no processo de evolução. E assim vai haver a mudança também da transformação do planeta Terra. Observemos que essa experiência de expurgo não é nova na história do planeta Terra. Edgar Moon, no livro Exilados de Capela, ele detalha um momento em que um grupo de espíritos renitentes
que viviam no outro plano, no outro planeta, que é a Capela, que faz parte da constelação de Castela. Eles foram expulsos de lá e foram transferidos para a Terra. E as suas vindas, embora eles sejam pessoas, né, espíritos ainda muito negativos, muito maldosos, mas eram muito inteligentes, com muita sabedoria. E trouxe um impulso enorme para as civilizações daquela época. Eles viveram no Egito, na Grécia, na Índia, em uma série de países, e trouxeram uma renovação de cultura, de conhecimento, de engenharia. Então, o conhecimento científico, o conhecimento da evolução humana, eles trouxeram naquela época para a sociedade. E quando eles partiram, a civilização que ficou na saudade, como a gente diz, né? Não conseguiu absorver plenamente todos aqueles conhecimentos, mas impulsionou muito a humanidade daqui da Terra. Então ficou uma herança cultural. E nós vimos, né, as obras dos incas, dos egípcios, né, a sabedoria dos indianos, imensa, que foi fruto desse povo que vieram do planeta Capela, fazer aqui na Terra um período de expurgo e ajudando no trabalho do bem, e ajudando na evolução das necessidades da humanidade. Então, atualmente o nosso planeta Terra está vivendo essa transição planetária. Então, é um mundo em que, no momento, a espiritualidade maior está sendo trabalhada para impulsionar a todos nós. E você vê que as calamidades que estão acontecendo é em todo o mundo. Esse vírus, né, Covid-19, entrou para valer. Não selecionou quem era branco, quem era preto, quem era pobre, quem era rico, se o país era americano, era na Europa ou na América do Sul, na África. E está invadindo todo o mundo, forçando a mudança de comportamento, revisão das pessoas, da fraternidade, da solidariedade, de todos os valores. Então, aquelas pessoas que estão tendo essa compreensão, está se transformando. E é isso que aconteceu. E irá acontecer outros fenômenos daqui para frente, que nesse período de transição, para que a humanidade seja impulsionada a se modificar, a se transformar, ser criaturas melhores, mais amorosas, mais fraternas, mais humanas. Então, nesse trabalho, nós temos ação impressionante dos espíritos. Evidentemente, da mesma forma que Deus está permitindo essa ajuda e está vindo esses espíritos superiores para ajudar no progresso da humanidade, veio também os espíritos renitentes que estão presos ao mal muito tempo, que estava no plano espiritual e não desejava progredir. Então Deus deu para eles uma oportunidade em vir para a Terra como uma última chance de regeneração, de recuperação. E aí está vindo uma série de espíritos altamente inteligentes, mas negativos, que está atrapalhando o progresso, embora o papel deles seria de se regenerar, de aproveitar essa oportunidade que Deus está dando. Aqueles que não aproveitarem vão também para um mundo mais inferior. Então, temos o grupo dos espíritos superiores que está ajudando no processo e tem aqueles renitentes que estão impedindo, mais precisamente, né, atrapalhando o progresso da humanidade. E nós que estamos nesse processo temos o papel de ajudar esses irmãos atrasados e renitentes, dando amor, esclarecimento, orientação,
para poder contribuir com o resgate desses seres. Então veja como interessante. Eles são do mal, mas são instrumentos para que a gente possa desenvolver os valores da solidariedade, do amor, do perdão, do cuidar. Porque senão eles vão passar uma eternidade, aqueles que estão nessa condição, perdendo essa oportunidade, eles vão ter muitas dificuldades, levar muitos anos num planeta muito inferior. Então, no momento dessa transição, todos nós estamos trabalhando e cabe a cada um de nós se esforçar para que viva melhor, se transforme, se melhore e ajude o próximo para salvar mais irmãos que estão em necessidade. Então, esse século que a gente está, é o século XXI, é um momento exato para essas grandes mudanças. E percebemos que o mundo está diferente, muito diferente do anterior. Então, de um lado, encontramos as energias deletérias e negativas, marcadas por esses espíritos negativos que nós já falamos, e ainda se comprazem no mal. Ao mesmo tempo, recebemos inúmeros avanços científicos, tecnológicos, que há pouco tempo a gente não tinha nada disso. Então veja a transformação que está existindo no planeta, né? A ajuda que está ocorrendo, as descobertas que estão fazendo, ajudando para que a humanidade se restabeleça e progrida mais rapidamente. Então muitas doenças que antigamente condenavam à morte, ou uma vida muito sofrida, hoje se encontra cura. Então, a maioria dos problemas nós temos tratamento. Essa mesma crise que nós estamos vivendo, desse vírus, está se trabalhando, se pesquisando, e dentro em breve nós teremos uma vacina que vai ajudar a humanidade a sair dessa questão. Então, tudo isso é para que haja uma mudança e que nós possamos nos fortalecer e desenvolver para um progresso maior na humanidade. Então, a transformação, a transição, não é uma coisa suave, tem crises. Porque, lamentavelmente, nós sempre escolhemos a trabalhar, a aprender, a se modificar, sempre pela chibata. Nós não escolhemos uma decisão agradável, feliz, fazer as coisas com amor, para que a gente mude e melhore. A gente só age sob pressão. E Deus sabe disso. Então, essa crise que nós estamos passando é uma forma de pressão para que a gente possa agora tomar consciência e nos desenvolver para o nosso progresso, o nosso melhoramento aqui na Terra. Então, não é um mal por si. Deus aproveita todas essas coisas, mas o objetivo maior é a transformação do nosso planeta, é a melhoria da humanidade, onde muitos vão ceder, né, doando a sua vida, tá certo? Aqueles que já estão em condições de pleno de valores aprendidos aqui na Terra, já vai para um mundo de regeneração. Aos outros que ainda estão renitentes, eles vão ter oportunidades de refletir no mundo espiritual para voltar aqui à Terra com melhores condições. E aqueles que forem renitentes, que não tiverem nenhum interesse na sua melhoria, aí eles vão ser dirigidos, né, de forma compulsória, né, para trabalhar ajudando um mundo mais inferior, que será fruto das condições de cada um. Esse mundo atual de transição planetária, então, escancara todos os males. Mostra para todo mundo o mal que os seres humanos estão fazendo. Os irmãos que comprazem com o mal
são espíritos como nós, mas que precisam ser amados, respeitados, e muitas vezes os vemos como abjetos e monstruosos. E com isso nos colocamos como superiores e esquecemos que eles são também nossos irmãos. Então eles merecem o nosso carinho, a nosso respeito, a nossa atenção. E se não emitimos sentimentos e pensamentos de energia salutar, esses irmãos estarão condenados a viver por muitos e muitos anos em planetas muito inferiores. Então a transição é a passagem da Terra para uma nova condição. Sairemos do mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. Compreendendo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos da ciência e praticando verdadeiramente com muito amor, poderemos sair melhor desse processo de transição planetária. Então vejam só, compreendendo os ensinamentos de quem? De Jesus, né? O que Jesus ensinou? Tanta coisa boa que ele falou, né? Amai-vos uns aos outros, né? Perdoai a todos e todas as outras coisas que ainda vamos conversar nessa tarde. Então esses ensinamentos de Jesus nos ajudam a compreender toda a necessidade de ser feliz, de ser equilibrado, de viver em harmonia, mesmo diante das crises que nós passamos. Os ensinamentos da doutrina espírita, eles são tão importantes porque eles nos ajudam a compreender todos esses mecanismos. A doutrina espírita é o terceiro consolador, é o consolador prometido por Jesus. Então vem esclarecer de forma mais simples, mais direta, tudo que nós passamos, o que somos, para onde iremos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, ensinando sobre o processo da reencarnação, que é a bondade infinita do nosso Pai, que sempre está nos amparando e nos ajudando. Então é essa doutrina que, ao ensinar a reencarnação, está mostrando a misericórdia de Deus para com todos os seus filhos. Porque nós temos sempre a oportunidade de ter um novo recomeço. E iremos fazendo sempre isso até atingirmos o plano de necessidades espiritual que necessitamos. Evidentemente que em função do nosso retardo, do nosso pensamento no mal, da nossa tarefa no mal, isso provoca atrasos e aí nós sofremos as consequências. Então não é um castigo de Deus, é consequência das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Então, à medida em que a gente entra em harmonia com os ensinamentos de Jesus, compreendemos os ensinamentos da doutrina espírita, facilitem muito, porque a grande dificuldade nossa é o egoísmo. É quando a gente pensa que não existe uma vida depois. Morreu, acabou. Então a gente parte para fazer tudo que pode, tudo que deseja. E aí somos egoístas, maldosos, destruímos os outros pelo prazer de ter prazer. Então não é uma coisa boa isso que nós fazemos. E a doutrina mostra isso com clareza, que o que fazemos, nós teremos as consequências. E essas consequências será da justiça de Deus, que trará para todos nós aquilo que nós merecemos. Então, aquelas pessoas que se esforçam, que se dedicam, que têm amor, que têm abnegação, têm confiança, têm fé, ela tem muito melhores condições para evoluir, para aprender e se desenvolver. A ciência. Como o ensinamento da ciência ajuda a humanidade?
é imenso. Quantos trabalhos dos cientistas descobriram e ajudam no bem-estar da saúde, das condições de transporte, de trabalho, nas condições de bem-estar dos seres humanos. Então, isso tudo ajuda a gente a entender. Esse próprio processo da transição planetária, a ciência ajuda a gente ter uma compreensão. E isso está dando uma coisa boa, porque antes se achava que a ciência era uma coisa, religião outra coisa, e eram antagônicos essas coisas. Não se uniam. Mas hoje nós temos os ensinamentos da filosofia espírita, que é esse traço de união que ajuda a compreender o conhecimento científico, as leis da física, da química, da matemática, de todas as coisas, né? E as leis de Deus. Porque é tudo a mesma coisa, tudo vem de Deus. Então as leis da física, as leis da matemática, as leis da química, da biologia, são leis de Deus também. Os cientistas apenas descobrem essas leis. Eles não criam. E à medida que a gente tem essa compreensão, vai nos dando a oportunidade de crescermos e entendermos melhor as nossas vidas. Então, mais na frente, a gente vai conversar algumas coisas e ter alguns exemplos onde a gente vê todo esse processo científico e nos dando um esclarecimento para que a gente tenha a compreensão melhor sobre o nosso planeta, sobre as nossas vidas e sobre essa transição que estamos passando. E quais são os ensinamentos que devemos compreender e praticar? Isso é muito interessante, né? Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Não é só amar, não é só instruir. Precisamos ter as duas coisas juntas. E isso se dá porque é o amor que impulsiona todas as coisas do bem. É através do amor que Deus criou o universo, criou os mundos, criou a todos nós. É o amor de Deus. Então o amor é a fonte maior de criação das coisas. Então precisamos desenvolver o amor para que a gente possa ser feliz. Então quando a gente faz as coisas com amor, é tudo diferente. A gente se sente bem em estar realizando os trabalhos. A gente não cansa. A gente tem garra, tem confiança, tem fé. Porque a gente está fazendo com amor. Então a nossa dedicação é prazerosa. É algo que nós estamos fazendo que é agradável para Deus. Então o amor transforma as pessoas. Veja, uma mãe, é pelo amor que ela se dedica ao seu bebê. E ela não se incomoda de perder o seu sono, de ter dificuldades, porque ela ama aquela criatura que é seu filho e faz com prazer. E ajuda aquele serzinho pequenininho se tornar uma pessoa de bem, um adulto, que dependendo da própria condição daquele espírito, ele tem essa condição de ser um homem de bem, que por consequência vai poder transformar outros seres, seus filhos, em pessoas de bem. Então está aí, nós precisamos entender que é o amor uma das grandes forças e a força divina que nos ajuda no processo de evolução. E instruímos. Precisamos conhecer, né? A grande dificuldade da humanidade era ser ignorante. Não conhecia de nada. Veja como era antigamente. Era muito triste. Um passado assim que a gente não viveu, mas que a gente pode ver pela história como tudo começou. As grandes dificuldades, as distâncias, né? A forma de fazer as coisas. Estávamos dando um exemplo interessante. Hoje, a gente, para lavar uma roupa,
é a coisa mais fácil do mundo. Né? Tem uma máquina que um cientista projetou, planejou, e a gente só precisa apertar o botão. Não precisa saber como ela funciona. Bota o sabão, bota a roupa, liga o botão, ela tem os seus programas e lava a roupa. Antigamente, sabe como era que lava a roupa? A pessoa ia fazer o sabão. Ia usar cinza, as gorduras, misturar tudinho lá, pegar o ponto certo para poder ajudar. E se acertasse, fazia o sabão, para depois lavar a roupa. E hoje veja a facilidade que é. Né? Então, o conhecimento nos dá a capacidade de entender muito mais coisas. A gente, por exemplo, quando a gente não sabe ler, temos uma limitação enorme em nossas vidas. Mas à medida que a gente vai aprendendo a ler, a gente pode acessar novos conhecimentos, ter novas compreensões. E aí a gente vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando no processo. Então, amar-vos e instruir-vos é muito importante. E as coisas devem ser feitas juntas. Mas tudo que nós precisamos fazer precisa ser com muito amor e com bons sentimentos. Porque se a gente não fizer desse jeito, poderemos prejudicar a outras pessoas e adquirir dívidas. E essas dívidas nos prendem nos mundos em que vivemos. Tem um ensinamento de Jesus que diz: não sairás daqui enquanto não pagar o último ceitil. Então, nós ficamos presos nos mundos inferiores enquanto nós não repararmos os males que nós causamos. Por isso que nós demoramos tantos e tantos tempos nesse processo de reencarnação, que, na verdade, quando a gente não faz um bom uso, ele é um atraso. Com isso, quando a gente pensa nesse sentido de amar e instruir-vos, a gente vai o quê? Aprendendo as coisas. E esse aprendizado é um processo em que a gente vai desenvolvendo e vai retendo na memória as informações. Uma das maneiras que nós temos para aprender é através da repetição. Então a gente faz uma coisa, alguém nos diz como é que faz, e a gente vai repetindo. E essas repetições vai fazendo com que retenhamos essas informações. E isso fica localizado no que nós chamamos de memória temporária, que no nosso cérebro fica no hipocampo. Só que é um esforço enorme de repetição. Né? É uma coisa interessante, né? Por exemplo, aprender a dirigir, como é o processo? As pessoas o instrutor diz: liga o carro. Aí ligou o carro. Bota o pé na embreagem. Depois, vira a chave. Coloca a primeira. Vai acelerando um pouquinho e soltando a embreagem. Aí o carro começa a andar. Quando começa a andar, mais na frente, aí passa agora a marcha para a segunda. E aí a gente vai e passa. E aí estamos dirigindo. Né? Isso é o começo. Aí a gente faz umas 10 aulas, né? Depois vai fazer um teste no Detran. Se a gente passar, aí recebe a carteira de habilitação.
Estamos aptos a dirigir. Só que como a gente está no começo, o que é que acontece? A gente não tem ainda segurança, né? E de vez em quando esquece uma coisa, esquece de passar uma marcha, estanca o carro e aquela confusão toda. E muitas vezes fica aquela tensão na direção, né? E muitas vezes é sofrimento. Mas a repetição, daqui a alguns anos, o que é que acontece conosco? A gente já vai dirigindo sem pensar. E vira o que nós chamamos de reflexo condicionado. Se tem um momento de dificuldade, você freia e não pensa em frear. É automático. Então, essa memória ficou registrada pela repetição e a gente tenta no automatismo e faz. Mas existe uma outra memória, que é a memória emocional. Então, essa memória emocional é quando a gente, no ato de aprender, a gente começa a desenvolver uma série de coisas. Ou seja, sente prazer naquilo que está fazendo, está amando aquilo que está fazendo, está envolvendo as suas energias. Aí a gente retém aquela informação que não fica naquela área curta do hipocampo. Fica no todo o cérebro, toda a memória dele. Então o que acontece? Esse registro é muito mais forte e a gente vai levar para a vida eterna aquele conhecimento. Para a vida eterna. Os outros da memória temporária, a gente vai deixando de fazer, daqui a pouco nem se lembra mais. Você vê, né? Quantas coisas estudou na nossa vida e a gente não lembra mais. Pergunta quem foi o professor da cadeira de tal coisa. Ninguém se lembra. Ninguém lembra disso. Né? Então, veja qual a diferença que ocorre nesse processo de aprendizado. Numa, eu aprendi a pulso, que tinha que aprender, ou precisava ganhar algum dinheiro, eu precisava ter alguma coisa. E no outro não, no outro eu coloquei uma emoção, eu sinto feliz em aprender aquilo, achei interessante, né? Me deu uma vontade imensa de ficar compreendendo aquilo, desenvolvendo. Então esse fica no cérebro como um todo. E pela doutrina espírita nos explica o quê? Que esse registro fica no perispírito e vai para o espírito. Então, em qualquer época, nós vamos nos lembrar daquilo que aprendemos. Porque aquilo que a gente aprende fica conosco. Aquilo que aprende verdadeiramente. E quando entra nessa condição, né? De ter gravação no próprio ser. Então, a gente vai voltar numa nova encarnação e se lembra. Não é interessante? Agora, vejam só. Tem coisas que a gente não lembra da vida passada, né? A maioria de nós. Né? Que eles não lembram disso. Muita gente até nem acredita em reencarnação, porque não sei quem foi meu pai, quem foi isso, quem foi aquilo, né? Não me lembro de nada, não sei porque eu estou aqui. Né? Por quê? Porque ela não aprendeu. Mas uma coisa interessante, ficam os registros negativos. Então observe, aquelas pessoas encontram a outra, daqui a pouco diz, meu Deus, essa pessoa, não sei, nunca vi, mas não vou com a cara dela. Me faz um mal danado. Então as coisas ruins a gente gravou. Por quê? Só as coisas ruins. Porque essa pessoa gastou muita energia falando, usando energia de emocional sobre aquela pessoa, e isso ficou forte. E quando vem para outra encarnação, ela traz isso. Então, da mesma forma, hoje estamos vendo crianças gênios, pessoas que têm um conhecimento profundo e fatos assim inusitados. Por exemplo, tem um bebê que falou com a mãe.
bebê. E a mãe desesperou-se. Essa família, ela vivia num país, né? E o marido foi trabalhar em outro país, né? E levou a esposa com o seu bebezinho. Aí a mulher liga para o trabalho do marido, desesperada. O bebê falou comigo. Você não pode isso, o bebê não fala. O bebê não fala. Mas aí o que aconteceu? Esse é o estresse, porque você está longe da família, longe da sua mãe, e está sozinho aqui. Isso é estresse. Tenha calma, você não está dormindo. Não, ele falou e tal. Eu disse, não, não, foi não. Mas aí começou com a mulher, acalmou um pouco, né? Aí falou com as pessoas do trabalho. Já pensou? A mulher disse que o nosso bebê falou com ela. Mas isso é estresse. Aí foi quando a pessoa da empresa olhou e disse, eita, é muito estresse mesmo. Faz o seguinte, sai mais cedo e vai conversar com ela para acalmar. Aí, tá, fez isso, foi mais cedo, chegou em casa, a mulher já estava um pouco mais calma. Mas ele disse, rapaz, se ela falou e tal, não estava dormindo mesmo não, e coisa e tal. Ele disse, você está muito cansado e tal, vai descansar que eu fico com o bebê. Aí a mulher foi deitar assim, e ele ficou com a criança. Aí disse, olha, Kim, meu filho, veja sua mãe, está dizendo uma coisa absurda, dizendo que você falou com ela. Aí ele, pai, eu falei. Confirmou. Então um bebê, 3 meses já falando. Com 6 meses, ele falava 5 idiomas. Aí os cientistas, né, linguísticos, começou a analisar, e ele tinha muito mais conhecimento do que alguns dos linguistas. E o que aconteceu? Eles ficaram conversando com o bebê e tal, né? Aí teve uma hora o bebê chorou. Aí a mãe disse, é trocar a fralda. Aí foi, trocou a fralda e a criança voltou para conversar. Então, com 6 meses e com 2 anos, ela já falava 15 idiomas. Qual a diferença disso? Outros vêm como músicos, tocando habilmente piano, música, essas coisas todas. Então significa o quê? Que aqueles espíritos aprenderam, se transformaram. E quando eles vêm, já vêm com todo esse saber, com todo esse conhecimento. Então, no momento atual, está acontecendo isso. Está vindo muitos seres de valores impressionantes, evoluídos, para ajudar a humanidade a progredir e se desenvolver. Então, um cientista começou a desenvolver a pesquisa, um neurocientista, né? E foi vendo todas essas habilidades de pessoas que são consideradas excepcionais para a humanidade, para o momento atual. Mas, na verdade, elas são pessoas que se utilizam de uma memória relacional. Ou seja, essa memória em que ele trabalha com esforço e dedicação, com amor, com energia boa, com vibração boa, com tudo de bom. Então isso faz com que ele retenha todos esses aprendizados. E isso é para a vida eterna. Então, nós, nesse momento de transição, também temos essa ajuda. E quantidade enorme de espíritos estão vindo para dar força à humanidade a progredir. Então, ao invés dessa memória ser uma memória arquivada no hipocampo, ela é uma memória que envolve todo o nosso cérebro, todo o nosso ser. E quando se faz com amor, compaixão, com forte emoção, quando se sente a alegria e o prazer no que está adquirindo, no que está aprendendo.
Então, todos esses sentimentos vai ajudando a transformar esse conhecimento em algo bom, algo novo e algo que fique eternamente conosco. Então, esse processo e esse momento atual está trazendo para nós esses conhecimentos, esses ensinamentos, que vai nos ajudar a sairmos desse paradigma, ou sairmos dessa condição em que a gente nem acredita que isso possa acontecer. E isso está nos limitando como ser humano. Então, é o conhecimento que a gente vai aprendendo, que vai dando forças para a gente avançar e também aprender todas as coisas para ter aprendizado de vida eterna. Então, outra coisa muito importante, que nós temos também nos ensinamentos de Jesus: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Então, precisamos nos tornar um homem integral, ou seja, um homem que tem conhecimentos, que tem sentimentos, que tem amor, que trate todas as coisas com boa vontade e fique não só aprendendo a única coisa que a gente está na nossa profissão, mas sim que tenhamos as nossas atividades profissionais, mas que tenha outros aprendizados de conhecimento que nos dê prazer, que nos ajude a crescer, que façam com que nós tenhamos uma amplidão de sabedoria. Então, a gente precisa aprender. Por exemplo, as pessoas que trabalham, advogado, aí vai aprender música também, aprender outras áreas, diferente do que a gente aprende normalmente, mas com prazer de aprender aquilo e vai desenvolvendo a nossa mente, a nossa capacidade de interpretação e de progresso. Então, mas tudo isso a gente precisa fazer com imenso amor, com intensa paixão, intensa emoção e intensa alegria em tudo que nós vamos desenvolver em nossas vidas. Tem um outro ensinamento que nos ajuda a compreender também esse momento de transformação que nós precisamos fazer, porque essa transição planetária, por que ela está acontecendo? Para forçar a nossa mudança, as nossas transformações, renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nos tornar criaturas melhores. E o que é que impede nós tornar melhores? São as nossas más tendências. Então, nós temos uma maldade dentro de nós, uma má tendência das coisas ruins. Então, tem uma passagem no Livro dos Espíritos, onde pergunta: pode o homem domar pelos seus esforços as suas tendências negativas? E a resposta dos Espíritos foi: sim, mediante ao esforço muito insignificante. O que falta é vontade. Veja que resposta interessante, né? Então, a gente tem tendências negativas, né? Tem a tendência a engordar, aí come demais. Ou do fumo, fumar, beber, ou drogas, ou falar mal dos outros, né? Ou a ser preguiçoso. Uma série de más tendências que a gente tem. Então, para a gente melhorar, precisamos se libertar dessas más tendências. Então, a gente pode fazer isso. Os Espíritos dizem que podem, conseguem. Embora digamos, né? Nós dizemos que não conseguimos. Eu não me emagreço porque não tem cruzeiro, não consigo. Ver um pedaço de bolo enorme, ou um prato maravilhoso assim, eu não me aguento, eu vou comer, né? Mas, na verdade, o que falta só é a vontade. E nós precisamos dominar essa vontade, que é essas tendências negativas que nós estamos tendo. E como eu sei que uma coisa é negativa, que eu preciso domar? Então, qualquer coisa que não seja bom para a gente é uma má tendência, é uma tendência negativa. Então, precisamos fazer com que o nosso conhecimento e possamos aprender a fazer a mudança em nós.
Por exemplo, qual é a minha má tendência? Fala mal dos outros. Né? Aí eu não me aguento. Ficar calado, vendo as coisas, não sei o quê. Então essa é a minha má tendência. Então eu vou ver. Se fizesse comigo, eu ia gostar. Como é que eu fico quando eu estou pensando nessas coisas? Eu fico feliz, me sinto bem, estou tranquilo, sereno? Não. Então está fazendo mal a mim. Então o que é preciso? É que nós nos esforcemos e precisamos só a vontade. E como é que eu uso essa vontade? A vontade de quem é? É do outro? A vontade é minha. Né? Então, vem a vontade de falar mal do outro. Eu faço outra coisa. Eu faço outra coisa. E aí eu vou dominando a mim mesmo. Com isso, a gente vai podendo nos tornar criaturas melhores e aí vamos progredindo para ajudar nesse processo de transição que nós estamos passando. Mas o tempo está passando. A gente precisa fazer alguma coisa. Como a gente não está fazendo, a gente vai ser impulsionado por esses espíritos, pelas situações do nosso planeta, para ajudar. Então, nesse processo de transição, vai ter uma pressão enorme para uma transformação do ser humano. E essa pressão vai acontecer através de catástrofes que já estão acontecendo e outras catástrofes virão para forçar a transformação do ser. Senão, seremos obrigados a sair do planeta Terra e viver em mundos mais inferiores. É aquilo que chama, né? Nós vamos fazer um serviço comunitário até aprendermos para poder voltar para o nosso planeta. Então nós seremos como um prisioneiro que está preso, mas não vai ficar lá da cadeiazinha só comendo, dormindo e recebendo as coisas, não. É trabalho comunitário, é esforço no bem, até conseguirmos mudar esse processo, tá certo? Então, o momento de transição vai ser um momento de escolha, não é um final do mundo. É um momento em que Jesus vai selecionar aqueles espíritos que não estão ajudando na evolução do planeta, eles estão, na verdade, atrapalhando, e serão retirados. E aqueles que estiver se esforçando no bem, se transformando, eles vão poder continuar no nosso planeta de provas, que se transformará, né? A Terra num planeta de regeneração. E por último, nós temos um outro ensinamento de Jesus, muito interessante, né? Que a doutrina fala, né? Fora da caridade não há salvação. Então, nesse lema, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Vejam só. Na terra, porque a sombra da caridade, nós viveremos em paz. Então, a pessoa que vivencia a caridade, que é o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência para com todos, o perdão das ofensas, ajudando nas necessidades do outro, são pessoas que vivem em paz, vivem tranquilas, estão felizes, porque estão fazendo o bem, estão em harmonia com as leis de Deus. E no céu? Porque aqueles que tiverem praticados encontrarão graças diante do Senhor. E essa energia de bondade, de luz, de harmonia, vai conduzir a nós, né, a um estado de felicidade, de harmonia e de paz. Então, o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é o lema que ajuda a todos os seres a compreender todos os ensinamentos da religião, da moral, os valores de fraternidade, os conhecimentos científicos, mas sempre usando a caridade
para com todos. Bom, meus irmãos, então com isso nós temos assim uma visão pequena, né, sobre a transição planetária. Então cabe a cada um de nós nos esforçarmos para o desenvolvimento nosso, para a nossa transformação. E ajudarmos os nossos irmãos também a ser tocados nessa oportunidade de transformação. Muita paz para todos. Agradecemos ao Almir por ter trazido tão sábios conhecimentos e esclarecimentos e que possamos verdadeiramente compreender o que nos traz a transição planetária. E agora, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, Senhor. E assim, agradecemos pelas bênçãos de paz, harmonia, serenidade e tranquilidade. E que o amor possa sempre reinar em nosso planeta, como forma de solução e remédio, ação para todas as coisas. Que assim seja.